Amém, igreja. Amém. Amém, igreja. Eita, mas o povo tá fraquinho, não é? Amém, povo de Deus. Amém. Isso. Vamos falar, botar para fora o que está pesando em nós. Afinal de contas, hoje é domingo. Domingo é o dia da esperança, dia de domingo. É o dia de Deus. E aqui lembrar do Deus que venceu a própria morte. Se Deus venceu a morte, então não tem mais nada que seja impossível para Ele. E é nessa confiança, é nessa certeza que nós queremos celebrar essa Santa Missa, que estamos adorando, amando o Deus do impossível, naquele Deus, e entregar toda a nossa vida em suas mãos. Portanto, façamos isso com confiança. Eu tenho adotado e dito que a sexta-feira é o dia da entrega, da semana, daquilo que nós vivemos, passamos, sentimos, sofremos. Mas a gente entrega a sexta-feira para poder, quando dá domingo, a gente poder estar iniciando uma nova semana e com perspectiva. Eu não posso me dar por vencido por aquilo que passou na semana passada. Passou, aconteceu, é verdade. Mas eu não posso achar que a semana que vai se iniciar vai ser do mesmo jeito, não é? Nem do mesmo jeito que foi a outra, mesmo que tenha sido boa. Eu quero que seja sempre melhor, porque pela graça de Deus. Portanto, devemos começar nessa perspectiva. É dia de Deus, é dia do Senhor, o meu Deus, o Deus do impossível. É nele que eu deposito a minha esperança, a minha confiança. O Deus, Senhor dos mares, aquele que tem o poder de acalmar até as tempestades. Nesse sentido, vamos colocando com essa serenidade a nossa vida, as nossas intenções, os nossos propósitos para essa semana, para que assim Deus possa nos ajudar na condução dessa semana, na vivência dessa semana. Amados, amadas, nós estamos ainda no mês de agosto, e as leituras do mês de agosto, dado ser um mês vocacional, as leituras têm um cunho vocacional ou de chamado. É o Deus que vai se apresentando e se mostrando àqueles dos quais Ele chama. Esse dado é importante, amados, porque Deus não nos chama a algo para depois Ele nos deixar abandonado. E é bom que a gente tome consciência disso, porque o primeiro chamado que Deus nos faz é o chamado à vida. A vida. E Deus não nos chama à vida e depois nos abandona. Então, se Deus nos chama à vida, com toda certeza Ele vai nos dar a graça e as condições para viver a nossa vocação, né? A vida. Mas depois Ele nos chama a ser cristão. E chamado a ser cristão, Ele nos dá unção, a graça do batismo, para poder, com profetismo, viver o nosso batismo. Portanto, é isso que nós vemos nas leituras de hoje. Um Deus que não abandona aqueles que confiam nele. E aí, nós nos reportamos aqui à primeira leitura, primeiro livro dos Reis, a situação de Elias. Nós já sabemos muito bem quem é Elias, é uma das maiores personagens do Antigo Testamento. Podemos dizer que Elias é o maior profeta do Antigo Testamento. A palavra de Deus chega a dizer que Elias não morreu, foi apenas arrebatado aos céus. Mas Elias se encontra numa situação bem delicada, amados, bem delicada. Por quê? Porque agora o reino de Judá estava dominado. Dado a um general, Honório, que fez alianças com os povos, não é? Foi introduzindo outros costumes com o apoio do rei, foi tirando o povo de Deus, ensinando o povo a fazer e praticar idolatrias. E com essas alianças, Acabe se casa com uma princesa chamada Jezabel, com outros costumes muito mal, e começa a influenciar o seu marido. E o povo de Judá é levado à idolatria, aos maus costumes, a virar as costas para Deus. E Elias vem dessa situação, sendo profeta,
não poderia compactar com isso. O que faz Elias? Começa a conversar com o povo, a denunciar: vocês esqueceram o Deus de vocês, o Deus que vos libertou com mão forte, que vos tirou da escravidão e vos conduziu a uma terra. E quando ele começa a fazer essas denúncias, a rainha começa a persegui-lo. E dizendo: é para pegar Elias e vamos matá-lo. E ele ficou com medo, evidentemente, porque sabia que ela era uma rainha cruel. E ele foge para o sul, ali para o Horebe, para o Sinai, e fica escondido nas cavernas, na esperança que Deus fosse se manifestar a ele. E fica lá. Só que aí, na cabeça de Elias, Deus haveria de se manifestar a ele como se manifestou a Moisés. Como foi que Deus se manifestou a Moisés? No fogo, através da sarça ardente. Daí o relato bíblico: passou um vento que quebrava as rochas forte. Não estava Deus. Elias esperou, mas ele ficou mesmo esperando. Quando ele viu fogo, um vento com fogo, é Deus. E ele olhou também, Deus não estava lá. E talvez Elias começou a se sentir abandonado por Deus, porque é exatamente, amados, isso que acontece conosco. Somos servos de Deus, vocacionados de Deus, e há situações que nós esperamos que Deus vai se manifestar de maneira gloriosa, poderosa, fazendo aquela coisa que chama a atenção, que nós gostamos, e quando nós não sentimos Deus ali, nós ficamos arrasados. Nós chegamos até a dizer que estamos decepcionados, e alguns de nós ficam com a fé abalada. O que você faz? Por exemplo, nós aqui que somos da igreja, que servimos, procuramos, num tempo desse, ser fiel a Deus, mesmo com essa pandemia, e de repente me acontece algo que eu não quero, e eu não sinto, não que Deus não esteja, a mão de Deus, eu fico decepcionado. Por quê? Porque às vezes nós procuramos Deus nas coisas grandes, nós queremos as grandes manifestações de Deus, e aqui no relato bíblico, diz que Deus se apresentou a Elias, sabe como? Numa brisa suave. Aqui que está a questão, amado. Deus nunca abandonou nós. Agora Deus se apresenta a nós de maneira muito sutil, e por nós esperarmos de maneira grandiosa, a gente não percebe Deus passando e falando: eita padre, é assim, e Aline, é ali. A gente não percebe, porque a gente está achando que é daquele jeito. A gente acha que Deus vai se manifestar sempre do mesmo jeito, no mesmo lugar. Só que o Deus do qual nós professamos e acreditamos é um Deus imutável, é um Deus que não se repete, Ele é único. Por isso Ele se manifesta sempre de forma diferente. Mas aqui é bom nós atentarmos que Ele jamais abandonou. E talvez aqui, mais ainda, nós poderíamos pensar que naquele momento, naquela dor, naquela situação que eu achava, que eu pensei que Deus tinha me abandonado, Ele não me abandonou. Ele estava comigo. Foi eu simplesmente que estava tão cego pelo problema que não consegui perceber a mão de Deus. Mas nunca, jamais, repito, amados, jamais o Criador vai abandonar a sua criatura. Ora, nós, frágeis, pecadores, não abandonamos os nossos filhos. Imagine Deus. Imagine Deus. Então nós guardamos isso, que nós somos vocacionados de Deus, chamados por Ele. E se Ele nos chamou, se Ele nos confiou algo, Ele está conosco. É aquilo que Jesus disse: Ele estará sempre no meio de nós. Agora cabe nós termos a sensibilidade, o cuidado, buscar a oração, para que assim nós não deixemos de sentir a presença de Deus. Assim, amado, nós vamos seguindo aqui para o Santo Evangelho. Quem quiser
acompanhar na sua Bíblia, vamos acompanhar. Esse evangelho, ele vem logo depois, é a continuidade daquele evangelho do domingo passado, onde nós falávamos da multiplicação dos pães. É bom a gente lembrar disso, lembrar do que Jesus nos ensinou naquele evangelho. Jesus nos ensinou que nós devemos partilhar. Partilhar, que quando há partilha, há sempre milagre. Quando há partilha, há sempre milagre, e ali não tem fome, não tem miséria. Então Jesus nos ensinou isso aos discípulos. E depois que ele ensina os discípulos a fazer isso, os discípulos não podem continuar com a mesma mentalidade. Quando Jesus lhes ensina a fazer a partilha, agora os discípulos compreendem como é que tem que viver o discípulo. Por isso Jesus os obriga a entrar na barca. Vão na barca. Só não entendemos porque que Jesus não foi também. Não entendemos porque Jesus os mandou na frente e porque Jesus não foi também. Mas aqui tem N detalhes que podemos compreender. Jesus sempre, depois das suas ações, Jesus se põe em oração. Jesus não sai para fazer outra coisa, mas ele sai para rezar. Mas pode ser também um momento, amados, para que nós experimentemos de novo a presença e o poder de Deus a ser manifestado. Por isso Jesus vai rezar, e aí os discípulos vão na barca. E diz que somente lá, depois da meia-noite, lá por 3 horas da manhã, é que Jesus resolve vir ao encontro dos discípulos. Na Bíblia e para os antigos, o mar é o lugar da manifestação do demônio. O mar tem muitos mistérios. O mar tem muitos mistérios. E aqui que nós vemos Jesus andando sobre o mar, dominando os ventos e as tempestades, para mostrar que Jesus é Senhor de todas as coisas. Domina a tempestade e o mar e até os demônios. Pois é o que nós vemos Jesus fazer muito: expulsar e libertar as pessoas que estão dominadas pelo demônio. Portanto, só que quando os discípulos veem aquela ação, eles são tomados pelo medo. Eles são tomados pelo medo. Imagine, de repente, você está numa barca em alto mar e você vê alguém andando sobre as águas. E eles imaginavam que era um fantasma. Imaginemos nós no lugar dos discípulos. Nós podemos achar que eles são medrosos, mas imaginemos nós na situação dos discípulos. De repente, à noite, em alto mar, alguém vem andando sobre as águas. Mas é bom aqui frisar também que naquele momento a vida, o barco deles enfrentava uma tempestade. E aqui eu trago para a nossa vida, amado irmão. Nós também, quando seguimos Jesus, nós entramos num barco. No barco da vida, da missão. E quem é batizado não deveria mais voltar atrás. Entrar no barco de Jesus é aceitar o batismo. Entrar no barco de Jesus é dizer: eu sou teu discípulo. Então o discípulo não faz mais o que quer. Por isso Jesus os obriga: entre no barco. Às vezes nós não queremos a missão mais, porque é trabalhoso, é difícil, às vezes não tem o reconhecimento que nós esperamos, o elogio, a graça do jeito que nós imaginávamos. Mas uma vez que eu sou batizado, eu não posso mais voltar atrás, eu não posso. Mas o detalhe importante é que aqueles que são chamados a entrar no barco não caminham só. Por isso Jesus, na hora da necessidade deles, Jesus aparece andando sobre as águas. Para dizer, amado, que na hora da tempestade nós não estamos sozinhos. Nós não estamos só. Só que às vezes, quando Deus se manifesta a nós, dependendo da situação, nós achamos até que é um fantasma. Imagine se Deus se apresentasse para nós, Jesus, e fazer um fantasma. Por isso Deus se apresenta, como na primeira leitura, numa brisa suave. Deus nos fala por meio de uma pessoa, Deus nos fala por meio de uma situação, para que nós não achemos que Ele é um
fantasma, para que nós não achemos que ele é um fantasma. Mas o mais importante de tudo é perceber que Deus não nos abandona. Então, naquela tempestade de medo, a vida que nós passamos, quantos medos? Para que mais medo que agora nós vivemos? Tanto medo que nós passamos agora. Imagine se nós tivéssemos que enfrentar esse medo, essa situação, se não tivesse Deus. Imagine o que seria de nós. Imagine nós termos que atravessar essa pandemia no nosso pequeno barco sozinho, sem Jesus. Seria difícil. Por isso, Jesus nos aparece no momento da tempestade. É para dizer, amado, que nesse momento agora, nós não estamos sós. Nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Nós não vemos, mas podemos senti-lo na sua palavra, podemos ouvi-lo, nós podemos nos alimentar nele, que é por meio da Eucaristia. Mas o fato é que nós não estamos sozinhos. Seria bom, oxalá, que nossos corações estivessem sempre abertos, nossos ouvidos atentos, os nossos sentidos, para que nós pudéssemos sentir a presença de Deus. Portanto, amado, aquele que tem fé em Deus, ele não se deixa vencer pelo medo, não é? Aqueles que não têm fé acabam afundando. Foi o caso de Pedro. Senhor, se és tu, manda eu ir até o teu encontro. E foi, mas não tinha fé. Por que muitos dos nossos projetos vão afundando, naufragando? Porque às vezes nós não temos fé. Tenho vontade, mas falta a fé. E tudo que a gente começa fica no meio do caminho. Quantos projetos nós não já tentamos? Quantos projetos? Deixa começar o ano. Quer dizer, daqui a pouco, já estamos em agosto, nós vamos finalizar um ano. Um ano de muita dor, de muito sofrimento, de muita perda. Quer dizer, nós temos tudo para começar daqui a pouco um novo ano com uma nova mentalidade, de um outro jeito. Mas será que aquilo que nós estamos nos propondo a fazer, nós vamos fazer mesmo? Será que quando passar a pandemia, nós não vamos querer deixar voltar a vida velha? A gente até fala assim, a vida normal, para que a vida volte ao normal. A vida normal não voltará nunca mais. E não é para voltar. Sabe por quê? Porque nós queremos uma vida nova. Nós queremos ser melhores. Nós queremos tirar essa lição de sofrimento para que nós nos tornemos pessoas melhores. Não queremos fazer isso sozinho, mas queremos fazer isso com Deus. Com Deus, amado. Então não haverá uma normalidade, não. Pelo contrário. E poderá haver para aqueles que querem a mesma vida. E nós não podemos querer. Nós temos que querer ser melhor. Portanto, aqueles que têm fé não vão afundar, como Pedro, diante dos projetos, aquilo que nós estamos nos propondo. Afundar ao mar, amados, é você dizer, eu vou ser um pai melhor, uma mãe melhor, e no meio da caminhada você desistir daquele propósito. Vou ser um padre melhor, e no meio daquele propósito, daquela caminhada, eu desisti. Não vale a pena. Então, isso é afundar quando a gente não tem fé. Portanto, amados, é hora da gente se propor. Mas vamos nos propor fazer algo que seja viável. É muito parecido com a gente faz muita promessa, não é? E depois, para pagar essas promessas, a gente fica no sufoco, não é? Se você só pode fazer isso, não é? Faça coisa pequena. Coisas pequenas que você seja capaz de cumprir. Comece pelas coisas pequenas, que você vai chegando às coisas grandes. E assim a gente não vai afundando na fé. Quer dizer, se minha fé é pequena, então eu vou fazer coisas de tamanho da minha fé. Para que eu não me proponha fazer uma coisa grande e depois cadê a fé para fazê-la? Então me proponho a fazer coisas pequenas até eu chegar às coisas grandes. Pois peçamos a Deus essa graça, para que nós não afundemos. E o mais importante de tudo, que naquilo que eu me proponho a fazer, se são coisas boas, eu não estarei sozinho. Jesus estará comigo.
não me deixando afundar. Porque foi assim que Jesus fez com Pedro. Quando ele estava afundando, ele o toma pela mão. É isso que acontece. Na hora que estamos afundando, o Senhor nos toma pela mão. Às vezes precisamos repreender. Homens, mulheres de pouca fé, eu estou com vocês. E se eu estou com vocês, ninguém vai afundar. Essa certeza que nós precisamos sair daqui, que nós vamos enfrentar a pandemia, esse momento difícil, mas nós venceremos, sabe por quê? Porque Jesus caminha conosco. Haverá e continuará outras tempestades, outros ventos, mas jamais seremos vencidos, sabe por quê? Porque Jesus caminha conosco e não nos deixa afundar. Que assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, amado e adorado.